Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos começar no capítulo 10 da África para o Brasil. Iniciaremos o capítulo onde falaremos primeiramente da África, como eram seus costumes e seus povos. Grande parte da população brasileira é constituída por descendentes de africanos, isto é, afrodescendentes. Por mais de 300 anos, os portugueses trouxeram africanos à força para escravizá-los no Brasil. Como era a vida deles na África? O que faziam? Por que foram trazidos para cá? Ao mencionar a África e os africanos, lembramos logo dos escravos, como homens e mulheres que, trazidos à força das suas terras, vieram para servir. Mas aquele não era apenas um continente em que os europeus se arriscavam com o intuito de fazer mais escravos, cativos. Havia na África muitas histórias de homens, mulheres e crianças que nos foram trazidas pelos barcos que cruzaram o Oceano Atlântico durante 4 longos séculos. Existe 5 continentes: América, África, Ásia, Europa e Oceania. A América, ela está dividida em 3 Américas: América do Norte, América do Sul e América Central. O Brasil está dentro da América do Sul, é um país da América do Sul. A África não é um país, a África é um continente. O que é um continente? São terras imersas da superfície terrestre, onde se constituem diversos países. E o que são os países? São territórios delimitados por fronteiras e com governo próprio. Então, a África não é um país, é um continente onde tem vários países. Nós temos 54 países dentro da África. A África é um grande continente com muitos povos, distribuídos atualmente por 54 países, 1/3 da humanidade. Cada povo tem a sua língua, suas tradições e o modo próprio de viver. Contudo, há cerca de 600 anos não existiam países como os de hoje. Alguns povos estavam organizados em pequenas aldeias e viviam da caça, da coleta ou de suas plantações. Outros formavam impérios ou grandes reinos. Cada povo africano tem características próprias, mas entre eles encontramos algumas semelhanças culturais. Por exemplo, o valor dado aos laços familiares e a fidelidade ao chefe da família. Os reinos e impérios que aparecem têm sua origem nos acordos estabelecidos entre as grandes famílias, sob o comando de um líder, e elas formaram as primeiras aldeias. O líder era responsável por todos os que viviam na aldeia. Em troca, recebia parte do que era produzido. Agora a gente vai saber um pouco sobre a moradia e a família de Okonkwo, um líder Igbo. A prosperidade de Okonkwo era visível em seu lar. Havia várias habitações rodeadas por um grosso muro de terra vermelha, sua própria casa, ou obi. Erguia-se imediatamente atrás da única porta existente do muro vermelho. Cada uma de suas 3 esposas tinha uma morada própria, e seu conjunto formava uma espécie de meia-lua por trás do obi. O celeiro foi construído de encontro a uma das extremidades do muro vermelho, e altas pilhas de inhame erguiam-se dentro dele. No extremo oposto, havia as diferenças e semelhanças culturais entre os povos africanos também podem ser notadas por meio da religiosidade. Acreditar em vários deuses e não em apenas um, e consultar antepassados por meio de rituais são exemplos de semelhanças.
Por outro lado, os rituais realizados por sacerdotes, adivinhos e pessoas encarregadas de curar doenças variam de povo para povo. Antes da chegada dos portugueses à África, a maior parte dos contatos culturais entre os povos africanos acontecia por meio do comércio. Ao negociar diferentes produtos, os povos se aproximavam e também trocavam ideias e hábitos. Então, entre eles, dentro do continente, vários países. Então, como eles mudavam seus hábitos e ideias? Quando o comércio do país vizinho estava muito interessante, e aí viajavam para outro país, dentro da própria África, e lá eles conseguiam visualizar os costumes diferentes dos outros povos, aprendiam e também ensinavam, faziam uma troca das ideias e dos hábitos. Agora nós vamos falar sobre as máscaras africanas. As máscaras são expressões culturais de alguns povos africanos. Elas podem ser feitas de madeira, barro, marfim, metais e outros materiais. Geralmente são usadas em cerimônias religiosas para representar os poderes que cada povo cultua, como deuses, animais e outros. As características das máscaras, como o material que são feitas, o estilo, o tipo de pintura e as formas utilizadas, podem indicar a região onde foi confeccionada e mostrar aspectos da cultura dos povos que as fizeram. Espero que você tenha gostado da nossa introdução à África e seus modos de vida, cultura e hábitos. Um beijo, paz e bem.